Aurímetro. Qual o segredo para detectar problemas de saúde antes dos exames tradicionais? Então, nesse vídeo, eu vou te revelar o segredo por trás dessa ferramenta aqui fascinante, o aurímetro. Você vai descobrir como que ele se conecta à energia sutil do corpo, permitindo identificar desequilíbrios muito antes que eles se tornem um problema visível. Vamos mergulhar nos fundamentos da física quântica que explicam essa capacidade, desmistificar também preconceitos, né, que existem muitos por aí, e quem sabe acender em você a chama de uma nova paixão, tanto para cuidar da sua saúde, quanto para uma carreira transformadora. Então fique comigo, porque aqui o que você vai aprender pode mudar a sua perspectiva para sempre. Eu sou Patrícia Domingos e nesse canal eu sempre falo sobre o universo da biorressonância. Então você ficou curiosa? Ótimo! Porque hoje nós vamos desvendar o mistério por trás do aurímetro, entender como que ele funciona, por que ele é tão eficaz, como que ele pode ser a chave para você assumir o controle, ser autor da sua saúde e também descobrir uma nova paixão profissional. Bom, gente, então eu já vou te pedir para você dar o seu like, inscrever aqui no nosso canal, tá certo? E também compartilha a live, que é um assunto muito ainda restrito, as pessoas ainda não têm acesso. Então é bom a gente compartilhar o que é bom a gente passar para frente. Bom, mas você alguma vez já se sentiu assim cansada, sem energia, com dores que vêm, que vão, com aquela sensação de que algo no corpo não tá certo, tem alguma coisa errada, e você faz um tanto de exame, tá tudo bem, não tem nada alterado? Eu sei exatamente como é isso, é frustrante, não é verdade? Parece que o seu corpo está gritando por ajuda, mas ninguém consegue ouvir. E se eu te dissesse que existe uma ferramenta simples, acessível, incrivelmente poderosa, capaz de detectar desequilíbrios no seu organismo muito antes que eles se manifestem em sintomas físicos, ou seja, muito antes que eles sejam visíveis nos exames convencionais? Sim, essa ferramenta existe, ela se chama aurímetro, que eu estou aqui falando com você, né? Bom, o que que tem de tão poderoso nesse instrumento que é tão simples, que você vai assumir esse controle, ser o autor da sua saúde, poder também ajudar as pessoas que você ama, ou mesmo transformar em uma nova profissão? Vamos ser honestas, né, gente? O sistema de saúde hoje em dia, o tradicional, embora seja fundamental, é claro, e insubstituível, né? Não estou aqui falando que biorressonância faz diagnóstico de doença, nada disso, tá? Ela vai detectar interferências a nível energético. Então, sim, a gente precisa, né, dos profissionais de saúde, mas a gente sabe que tem uma limitação. Ela é em grande parte reativa, ou seja, age quando o problema já está instalado, não é assim? Quando os sintomas já apareceram e muitas vezes quando a doença já está em um estágio avançado. Então pensa comigo, você só procura o médico quando a dor é insuportável, quando a febre não baixa, quando o cansaço te impede até de viver, né? Você não está conseguindo fazer mais nada. E aí o que acontece? Você vai fazer uma bateria de exames, de sangue, de urina, de imagem, lá, um tanto de exame. E em muitos casos, pode ser que eles nem mostrem nada. Ou pior, às vezes mostram um problema, tá certo? Que já tá lá, mas tem muito tempo. Silenciosamente, minando a sua energia e a sua vitalidade. Isso acontece, gente, porque o sistema de saúde tradicional foca no que é visível, o que é palpável, no que pode ser medido em termos de matéria física. Mas e se a origem dos seus problemas não estiver ainda na matéria, mas sim na energia? E se seu corpo, antes de adoecer fisicamente, já estiver dando sinais energéticos de que algo precisa ser ajustado? É aqui que entra um conceito revolucionário, mas ao mesmo tempo milenar, gente, que isso não é de agora não, que é a biorressonância. Então, para você entender o aurímetro, precisamos entender primeiro que o seu corpo não é apenas um amontoado de células, tecidos e órgãos. Ele é, antes de tudo, um complexo sistema, de um sistema mesmo energético. Pense em um rádio. Ele capta ondas invisíveis no ar, não é assim? E transforma em som. Ou no próprio celular, que se conecta a redes invisíveis para transmitir e receber informações. E o seu corpo funciona da mesma maneira, muito semelhante. Cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo emite e recebe frequências eletromagnéticas específicas. Isso não é misticismo, é pura física.
O Dr. Fritz Albert Popp, que foi um biofísico, um biofísico alemão renomado, revolucionou a ciência na década de 1970, porque ele comprovou que as células vivas emitem biofótons, pequenos pacotes de luz que carregam informações e regulam a comunicação celular. Ele demonstrou que essa emissão de luz gera um campo eletromagnético único para cada organismo, essencial para a organização e o equilíbrio do corpo. Então, ele aborda, né, a história e os fundamentos dessa técnica. Agora, imagine que cada parte do seu corpo tem uma assinatura vibracional única. Quando você está em equilíbrio, que a gente fala em homeostase, essa frequência é harmoniosa. Mas, quando há um desequilíbrio, seja por um estresse, uma toxina, uma má alimentação, uma emoção reprimida, ou até mesmo presença de um patógeno, essa frequência se altera. É como uma orquestra, onde um instrumento começa a desafinar. Então, o corpo, ele começa a emitir uma frequência de desarmonia. E a biorressonância é exatamente isso, a capacidade de identificar essas frequências de equilíbrio e desequilíbrio no corpo. Então, ela é capaz de detectar alterações funcionais em qualquer órgão ou sistema muito antes que os sintomas clínicos apareçam, muitas vezes antes de a doença se instalar, porque para a doença se instalar, ela começou lá no nível energético. Agora que nós entendemos que o seu corpo, né, na verdade, ele é um campo de energia vibracional, ele gera um campo eletromagnético que foi comprovado e cada um de nós temos o nosso, nós somos seres únicos. Agora, então, nós vamos falar sobre o aurímetro, que é uma ferramenta, né? Mas como que ela conecta isso tudo? Esse instrumento aqui, gente, ele foi criado por Verne Cameron lá em 1920, tá na década de 1920, tem muito tempo. Durante 20 anos, ele foi estudado até chegar nesse design aqui que a gente usa hoje. Então, ele é usado para delinear e medir esse comprimento de densidade de emissões energéticas, sejam de pessoas, de objetos, até de lugares. Bom, diferente do que muitos pensam, ele não é um aparelho eletrônico. Nada, ele não tem pilha, não tem nada, tá? Ele, na verdade, ele é um instrumento de metal, tá certo? Ele é um condutor e ele vai detectar essas interferências do campo eletromagnético. Então, você vai segurar o aurímetro em uma das suas mãos e essa haste metálica, ela fica paralela ao solo e ela, quando você chega próximo do timo do seu cliente, seja você ou a pessoa que você está testando, ele vai detectar se há uma ressonância ou dissonância com aquilo que você estiver testando. Seja um alimento, seja um suplemento. Se a pessoa tem metais pesados, ele vai ver se está ressonando a frequência daquele determinado metal pesado, ou a frequência daquele alimento, ou a frequência daquele tipo de patógeno. Por exemplo, você está conferindo se ela está com algum tipo de vírus. Então, se ele detectar a frequência daquele vírus no corpo da pessoa, ele vai ser atraído, ele vai acontecer uma ressonância. E também ele pode identificar qual que é a principal origem de uma queixa. Então, por isso, se estou com dor de cabeça, de onde está vindo? Qual que é a origem principal dessa dor de cabeça? É uma desarmonia física? Está vindo de um metal pesado? Às vezes é uma questão emocional. Então, pense nisso, como se fosse um afinador de instrumentos. Quando a nota está perfeita, o afinador vai indicar o quê? A harmonia, tá certo? Tá tudo bem. Ele vai indicar que o campo eletromagnético está bem. Quando está desafinado, ele mostra o desequilíbrio. Então, o aurímetro, ele faz isso com a energia do seu corpo. Ele não mede a doença em si, não, igual eu falei lá atrás, de maneira alguma. Mas ele vai medir a frequência da desarmonia, que vai o quê? Que vai vir antes do adoecimento. Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Não é verdade? E a resposta está profundamente enraizada nos princípios da física quântica e da biorressonância. Por quê? Qual que é essa pergunta de $1 milhão? Como assim que ele detecta antes dos exames tradicionais? Porque o nosso corpo é um sistema bioelétrico, não é verdade? Nós temos os mesmos elementos do universo, nós somos compostos por moléculas, átomos, prótons, nêutrons, elétrons. E como Albert Einstein já dizia lá em 1921, todo o corpo, em virtude da sua constituição atômica,
possui um campo de energia eletromagnética. Então, você vê que são vários estudiosos, falam a mesma coisa. Então, a física clássica estuda o mundo macro, que é visível, mas a física quântica estuda o mundo subatômico, revela que tudo é energia e informação. E o átomo, a menor unidade da matéria, não é uma bolinha sólida, mas um campo de energia vibracional. Os elétrons, ao se moverem entre diferentes níveis de energia, emitem e absorvem fótons, pacotes de luz e informação. Essa é a base da dualidade onda-partícula. A matéria pode se comportar como onda e como partícula, dependendo de como a observamos. E onde o aurímetro se encaixa em tudo isso? Porque o corpo humano, gente, ele é um sistema quântico. Ele manifesta os desequilíbrios primeiro no nível energético, vibracional. É como uma rachadura sutil ali na fundação de uma casa. Ela aparece muito antes da parede começar a desabar ou da estrutura ceder. Então, os exames tradicionais que operam no nível da matéria física só conseguem ver a parede desabando. E o aurímetro, operando no nível energético, consegue detectar a rachadura na fundação, entenderam? Então, por isso que a biorressonância é capaz de detectar alguma alteração de função em qualquer órgão ou sistema bem antes de surgir os sintomas clínicos. Isso é possível porque a frequência vibracional de um órgão ou de um sistema começa a se alterar quando há um estresse, uma sobrecarga, uma deficiência de alguma coisa, presença de algo que não deveria estar lá, como um agente tóxico, um agente patogênico, mesmo que ainda não haja dano estrutural ou bioquímico suficiente para ser detectado por exame de sangue ou qualquer outro tipo de exame. Então, além disso, a biofísica nos mostra que a identidade vibracional de cada matéria pode ser alterado por diversos fatores, como eu já falei, parasitas, metais pesados, radiações, nutrição, emoções, pensamentos e até mesmo a nossa percepção. E você sabia que o Dr. Máximo Citro, até tem um livro dele aqui, ele mesmo citou nesse livro que nossos sentidos aprendem apenas 5% dos sinais que o mundo emite, o que significa que perdemos 95% do nosso ambiente. E o aurímetro nos ajuda a acessar esses 95% invisíveis. E tem mais, o papel do observador. Na física quântica, a observação influencia a realidade. Com o aurímetro, a sua intenção do terapeuta, ou você que está cuidando de você, a sua pergunta, a sua conexão com o campo energético da pessoa que você vai testar são cruciais. É uma dança entre a ciência e a sensibilidade, entre a intuição guiada e o conhecimento técnico, que se torna uma ferramenta poderosa. Então, as aplicações do aurímetro dentro do contexto da biorressonância são vastas e transformadoras, tanto para a sua vida pessoal quanto para uma possível nova carreira, claro, na sua saúde e da sua família também. O aurímetro pode, olha o que o aurímetro pode detectar. Desequilíbrios orgânicos. Então, por exemplo, pode detectar se um órgão, como o fígado, pâncreas, a tireoide, o intestino, está em desarmonia energética, mesmo sem nenhum sintoma, tá certo? Você pode identificar se o sistema digestório, respiratório, circulatório, nervoso, esquelético, enfim, se eles estão também, né, equilibrados ou não. Se tem algum agente tóxico, por exemplo, será que tem algum metal pesado? Será que eu tenho aqui mercúrio, alumínio, agrotóxico? Será que eu posso estar passando aqui alguma maquiagem, algum cosmético, que pode ter algum item ali que não está fazendo bem para mim, que é um agente tóxico? E o agente patogênico? A gente pode verificar se você tem frequência de algum vírus, de bactérias, de fungos. Qual? Tá? Mesmo que os exames laboratoriais ainda não detectaram. Você pode identificar quais os alimentos ressonam com você ou não, mesmo aqueles alimentos saudáveis, os suplementos, cosméticos, tudo isso. Ou seja, você pode identificar tudo, inclusive no ambiente. Será que no ambiente que você vive ou que você trabalha, tem alguma radiação nociva no ambiente, como campos eletromagnéticos vindo de equipamentos eletrônicos, energias telúricas que vêm da própria Terra? Será que isso pode estar infectando, não, atrapalhando a sua saúde? Será?
Sim, pode ser também. Então, imagina ter em suas mãos a capacidade de ser um verdadeiro detetive da sua saúde, para você e a sua família, de forma proativa. Você pode intervir antes que os problemas se agravem, escolhendo os melhores caminhos para o bem-estar. E quais são as oportunidades profissionais que eu não falei que você pode se tornar, né, começar a trabalhar com isso? Então, para você que talvez esteja em uma transição de carreira, buscando algo que realmente faça diferença na vida das pessoas, a biorressonância usando o aurímetro. Porém, gente, a biorressonância também faz com teste de força muscular, mas hoje o nosso objetivo é falar sobre o aurímetro. Então, abre universos de possibilidades. Você pode se tornar uma terapeuta ressonante, oferecendo um serviço único e altamente valorizado, ou agregar nos seus atendimentos muitas alunas, muitas delas já mulheres maduras, né, acima de 50 como eu, com experiência de vida, encontrar na biorressonância uma nova paixão, uma forma de ajudar centenas de pessoas. A Maria, por exemplo, Maria, ela é professora e hoje ela tem uma agenda cheia como terapeuta de biorressonância. A Ana Cristina também, que começou a usar o aurímetro para resolver as enxaquecas lá da família, hoje também trabalha, atende lá na sua comunidade. Então, é uma carreira que te permite trabalhar com flexibilidade, com propósito e com certeza de que você está oferecendo algo que realmente transforma a vida das pessoas, empoderando-as a cuidar da própria saúde de uma forma que o sistema de saúde convencional por si só não consegue. Eu sei que tudo isso pode parecer novo ou até estranho. Sim, várias alunas minhas falaram, Patrícia, eu achava isso uma maluquice, eu tinha medo, e é natural, tá? É natural que surjam dúvidas e até alguns receios mesmo. Bom, mas vamos esclarecer agora. Alguns receios, medo do julgamento da família ou dos amigos. Sim, muitas das minhas alunas no início justamente no início, elas enfrentavam isso. Ah, será que isso é bruxaria? Será que isso é coisa de religião? Será que isso tem comprovação científica? Mas sabe o que acontece? Quando a sua família e amigos começam a ver os resultados em você e nas pessoas que você ajuda, a melhora na energia, a diminuição das dores, a clareza mental. Olha, esse ceticismo dá lugar à curiosidade. Opa, e a curiosidade muitas vezes vai ser transformada em admiração. Por quê? Por que não em busca por ajuda? Então lembre-se, os resultados falam mais alto que qualquer preconceito. Preocupação, ligação com religião e espiritualidade, isso acontece. Mas deixa eu ser muito clara. A biorressonância com o uso do aurímetro não tem nada a ver com religião, nada a ver com nenhuma doutrina espiritual específica. Como vimos, é tudo sobre física, energia, informação. É ciência aplicada ao corpo humano. A gravidade funciona. Quer você acredite nela ou não. Se você julgar alguma coisa, vai cair. Pronto, é assim, é física. Da mesma forma, as leis da física quântica e da biofísica operam independentemente das suas crenças religiosas. É uma ferramenta para entender e otimizar o funcionamento energético do corpo, tá certo? Agora, crença de que é preciso usar aparelhos eletrônicos caros, complexos, essa é uma das maiores quebras de paradigma. O aurímetro é a prova de que você não precisa de equipamento sofisticado eletrônico para acessar informações energéticas valiosas. Ele é simples, manual e sua eficácia reside na capacidade de amplificar, gente, amplificar. Ele faz a leitura do campo eletromagnético, que é único de cada pessoa, de forma assertiva. Mas para isso tem um método, tá certo? Então isso torna acessível, prático, independente de equipamentos. Isso é uma grande vantagem para quem quer começar já a atuar nessa área sem precisar de gastar com equipamentos eletrônicos, tá? Bom, e quem fala que não tem estudo aqui, ó, atrás de mim eu já até deixo os livros aqui. Bom, o que eu falo? A prova é a melhor forma de explicação. Agora chegamos, gente. Estamos chegando ao fim da nossa jornada. Eu espero que você tenha percebido o potencial incrível que o aurímetro e a biorressonância oferecem. Não é sobre substituir o sistema de saúde tradicional, não, de maneira alguma, mas complementá-la, adicionando uma camada de compreensão e intervenção que pode fazer
toda a diferença na sua saúde, na sua vida. Então, imagine você com a capacidade de identificar os desequilíbrios do seu corpo antes que eles se tornem um problema sério. Imagina você ajudar outras pessoas a encontrar essa clareza, a trilhar um caminho de bem-estar. Isso é o que a biorressonância pode te proporcionar. Então, se você sentir um chamado, uma curiosidade ainda maior, se essa conversa acender uma chama de esperança em você, então eu estou aqui sempre com conteúdo sobre biorressonância, sobre esse universo dessa técnica que é tão simples, que nos liberta, nos dá autonomia. Então, toda semana eu falo sobre a biorressonância. Então, passa a me seguir, dê o seu like e coloca aqui para mim qual o conteúdo que você gostaria que eu falasse por aqui. E eu vou fazer para você.